Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o pastor Edvan Souza, estamos começando mais um programa Vivendo com Sabedoria aqui no nosso canal. Que alegria poder ter você aqui conosco mais um dia acompanhando essa programação. Querido, se não der para você assistir toda essa mensagem da nossa live, tá bom? Então deixa salvo aí, tá bom? E assista depois, quando você tiver um tempinho no teu trabalho ou em casa, depois do culto na sua igreja, tá bom? O importante é você assistir toda a mensagem, não faça pela metade. Então assista toda a mensagem para você poder entender o que Deus tem para passar para você, tá bom? Nós estamos encerrando a série dessa semana, Provérbios de Salomão. Essa série toda, olha, maravilhosa, sobre o livro de Provérbios, conselhos aqui abençoados, que irão te fortalecer, irão trazer ânimo para a sua vida, sabedoria do céu, tá bom? Para as suas decisões e inteligência também espiritual. Isso é muito importante para todos nós, né? Então, o nosso tema de hoje, querido, a bênção do Senhor é que enriquece e traz, irmão, resultados maravilhosos. A bênção do Senhor, ela enriquece em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Então, acompanhe essa mensagem conosco, que eu creio que Deus irá me usar aqui para estar ministrando ao teu coração, amém? Quem não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar, né? Às vezes você talvez esteja assistindo o programa Vivendo com Sabedoria, talvez pode se julgar que sabe tudo, né? Mas seja humilde, se sente para ouvir outras pessoas também. Isso é muito importante para a vida de um líder, de um pastor, de alguém também que seja professor, teólogo, não importa. O que importa é sentar também para ouvir. Amém, querido? Então seja humilde nessa área aí, em nome de Jesus Cristo, e sempre aprender a palavra de Deus é algo sempre importante, nunca é demais. Amém? Então olha só, a bênção do Senhor é que enriquece. Nós vamos agora estar abrindo nossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 10 e o versículo 22, que nos fala assim: a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores, né? Então não acrescenta dores, irmãos. Há muitas pessoas que enriquecem sem ser com a bênção de Deus e o final é dores, contenda na divisão da herança entre os filhos, às vezes até mortes acontecem, porque é um dinheiro que é uma riqueza granjeada que não teve a bênção de Deus, né? Foi coisas ilícitas. Então tem muitas coisas, irmão, que nem vale a pena tocar, nem vale a pena receber. Olha o pecado de Acã, ele foi querer guardar riquezas para ele, né, que não era apropriada, morreu ele e toda a família, né? Então tem coisas que não compete a você nem querer nada, né? Então cuidado, né? Cuidado, esteja com a bênção do Senhor, né? Nem que seja pouco, mas se for honestamente, se for com a bênção de Deus, tudo bem, mas se não for, não queira nada. Amém? Então, olha outro fato que aconteceu sobre Eliseu, né? Quando Naamã vem, dá o 7º mergulho e recebe o milagre, ele vai querer retribuir a Eliseu com ouros, com riquezas, e Eliseu não aceitou nada. Depois foi o seu conservo Geazi, aí foi por trás, né? E disse que Eliseu queria, mentindo, e recebeu toda aquela riqueza, voltou muito feliz, só que a alegria durou pouco. Depois o Senhor revela a Eliseu e diz: Geazi, por que você fez isso, Geazi? Agora a lepra que estava sobre ele repousa sobre você. E ele ficou com o dinheiro e com a lepra também, morreu leproso. Então, irmãos, aceite a bênção de Deus, amém? É melhor o pouco, mas com a bênção, do que o muito em contendas e sem a bênção de Deus. Queridos, nós vamos continuar aqui para encerrar nossa série dessa semana com a série Provérbios de Salomão, tá bom? Semana que vem já tem uma nova série em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui para o nosso primeiro ponto. O Senhor enviará a bênção para você. Quem vai enviar a bênção é o Senhor. Ele sabe o teu endereço, o número da tua casa, Ele sabe de tudo, meu irmão. Ele vai enviar a bênção sobre o seu lar. Nessa semana, se você crê, diga: eu creio, em nome de Jesus Cristo. Vem notícias boas aí. Creia no nome de Jesus. Vem propostas boas, portas de emprego, projetos de Deus para a sua vida, porque nós servimos um Deus grande, amém?
Então vamos aqui para essa referência bíblica. Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 8. Gosto muito de ler essa passagem bíblica, olha só, apenas um versículo. E será que se ouvires a voz, deixa eu só corrigir aqui, irmãos, capítulo 28 e o versículo 8, tá bom? Vamos aqui só para o versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, quem vai ordenar a bênção é o Senhor. E quando Ele ordenar a bênção, irmãos, né, Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender que nem surpreendeu a Pedro naquela pesca maravilhosa, onde Pedro passa toda a noite pescando, não granjeou nada, não pescou nada, mas quando ele foi com Jesus, ao convite de Jesus, foi uma pesca maravilhosa, foi abundância, foi muita bênção ali. E isso vai acontecer na sua vida. Eu profetizo na minha vida também, em nome de Jesus Cristo, nas nossas finanças. Eu profetizo que esse ano de 2025 ficará marcado no meu ministério. Deus vai marcar o programa Vivendo com Sabedoria, com séries que Deus vai nos dar aqui para trazer ainda esse ano, que vai impactar os ouvintes que irão assistir em nome de Jesus Cristo. E o nome dele será glorificado. Eu estarei apenas aqui como instrumento de Deus para a sua vida, porque é Deus quem escolhe. Deus escolhe as coisas simples, irmãos. As coisas de Deus é simplicidade. Agora, aquilo que Deus toca prospera. Essa é a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Deus escolheu pessoas simples como Davi e fez dele o rei de Israel. Deus escolheu pessoas simples como Pedro, né? E se tornou o grande apóstolo o grande apóstolo Pedro, tá bom? E virou aí o apóstolo Pedro, né? Então o Senhor escolhe coisas simples, né? Quando Moisés está lá no deserto, achando que, né, estava esquecido de todos e de tudo, e Deus brada de uma sarça ardente e chama Moisés aos 80 anos de idade para Moisés liderar aquela grande nação, né? E se cumpriu. Moisés foi um grande líder e até hoje nós cita exemplos sobre a liderança de Moisés, né? Moisés morreu com 120 anos de idade, trabalhando ali muito tempo para o Senhor. Então, queridos, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, somente obedeça. Não tem como o Senhor enviar a bênção se você estiver desconcertado, desobediente, né? Está aí brigado com a esposa, não está bem, te reconcilia com a tua esposa, com o teu marido, na empresa com aquela pessoa que você, quem sabe, bateu boca, estão aí de mal e as pessoas do ambiente de trabalho sabem disso. Então procura consertar as coisas, tá bom? Faça como Elias, conserta o altar e aí depois ora ao Senhor que a bênção vai vir no nome de Jesus. Vamos aqui para o nosso segundo ponto. Segundo ponto. Ande, deixa eu só ler aqui novamente para passar para vocês, tá bom, irmão? Ande com a plenitude da bênção. Ande na plenitude da bênção de Cristo, meu Deus, né? Ande na plenitude da bênção de Cristo, tá bom, irmãos? Então, que vemos andar na plenitude da bênção de Cristo, como o apóstolo Paulo. Tem gente que anda em caminhos de desobediência, tem pessoas que andam em caminhos do mal, de escuridão, de trevas, né, irmãos? Há caminhos que ao homem parece bom e perfeito, mas no final são caminhos de morte. Então, não queira andar nesses caminhos tenebrosos, que o final deles são morte. Ande no caminho da plenitude, da bênção de Cristo Jesus. Pode ser um caminho espinhoso, né? Mas é um caminho abençoado, irmãos, e o final é bênção de Deus, é bênção em todos os momentos. As aflições, elas fazem parte da vida do cristão, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tá bom? Então, prossiga no caminho que é Cristo. Vamos aqui, Romanos capítulo 15 e o versículo 29. Romanos 15, o versículo 29 nos fala assim: E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho
de Cristo. Então Paulo está aqui notificando a igreja, né, que se encontrava ali em Roma. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção de Cristo. Então carrega essa plenitude da bênção de Cristo dentro de você. E no ambiente que você chegar, o Senhor chegará com você. O ambiente vai mudar, porque a bênção de Deus está na sua vida. Há pessoas, irmãos, que quando chegam no ambiente está tudo em paz, mas quando aquela pessoa chega, começa a contenda, está tudo em paz. A pessoa chegou na festividade, chegou no ambiente, aí começa um clima diferente, um clima pesado. Você já viu pessoas assim, irmão? E há outros não, que o negócio está pesado, mas quando a pessoa coloca a planta do pé, a pessoa transmite uma alegria, uma paz, começa uma paz no ambiente. São pessoas carregadas pelo mal e pessoas carregadas pelo bem. Isso é muito forte, irmão. Então, ande na plenitude da bênção que é Cristo Jesus. Tá bom? Nós vamos aqui para a nossa conclusão. Já vamos aqui para o nosso terceiro ponto. Quer receber a bênção de Deus? Uma pergunta, você quer receber a bênção de Deus? Diga, eu quero, meu irmão. Eu quero receber a bênção de Deus. Então, para isso, nós precisamos também fazer a nossa parte. Amém? Não há como ter colheitas se você não semear a semente. Como você vai colher feijão se você não semear o feijão? Como você vai colher milho se você não semear o milho? Então, semeie para poder vir a colheita. Faça a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Amém? 1 Pedro, capítulo de número 3, o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 9 nos fala assim, ó. Não nos tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Oh, glória a Deus, por herança, irmão, uma herança de Deus, né? É uma herança de Deus para os filhos, não para aqueles que são bastardos. O filho, ele aceita a disciplina, ele aceita a correção. Agora, o bastardo não aceita, né? Então, a herança são só para os filhos, para aqueles que aceitam ser corrigidos pelo Senhor, tá bom? Então, Davi, mesmo sendo rei, mas quando o profeta Natan chegou com aquela palavra, denunciando ali o seu pecado, né? Davi, ele recebe. Então, há pessoas que se sentem tão autoritárias que não recebem nada, né? Então, receba a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar agora. Desculpa aí o alarme, né, irmãos? É o horário de encerrar o programa, né? Então, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por mais um dia, por essa série, Senhor, que o Senhor colocou ao nosso coração, por cada palavra que o Senhor tem usado com muita humildade, Senhor, com sabedoria. Obrigado, Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Essas palavras sejam direcionadas, Senhor, para pessoas certas, Pai. Para pessoas que realmente estejam precisando ouvir essa palavra. E somente aqueles que o Senhor tem preparado, Pai, vão abrir esse canal, vão assistir essa mensagem, Pai. Pois o Senhor sabe quem são as pessoas. Direciona essa série, essa mensagem às pessoas certas que precisarão ouvir essa palavra. Pois eu creio que a Tua palavra, Senhor, não voltará vazia. Dá-me saúde cada dia, Pai, saúde emocional, espiritual, sentimental, para continuar levando a Tua palavra, Pai. Guarda a minha vida dos acidentes, do perigo, do mal, guarda minha esposa, meus filhos, abençoa o ministério Adexo, confiaste em minha mão, a minha esposa, para a gente dar continuidade a esse ministério, abençoa o CEMEB, Senhor, a 10ª cruzada que estaremos realizando, Senhor, que venha a ser uma bênção, e assim, Senhor, nos dá um fim de semana abençoado. É o que nós te oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Lembrando a todos que amanhã, sábados, será o segundo dia do propósito, oração pelas causas impossíveis, no programa Clamor pela Família. Amanhã, a partir das 11 da noite, estaremos ao vivo, eu e minha esposa, trazendo aí esse programa que tem sido bênção para muitas pessoas. Desejo você um fim de semana abençoado e até segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã, no programa Vivendo com Sabedoria. Deus abençoe a todos, amém.